uma convidada muito legal. Muito legal, muito legal. Fala que ela parece comigo. Eu me sinto honrada, porque eu achei ela uma jura? gata. Né? Então, já nós vamos chamar nossa convidada. Estamos aqui com a Juliana hoje. Ju, bem-vinda, muito Obrigada. obrigada. Imagina, eu que agradeço. Ju gente. Blaut! Blaut, separada de mim no nascimento! Não é verdade, gente? Depois a gente deixa esse caos pra depois, né? É verdade, né? Mas muita gente acha que a gente é irmã gêmea, gente. Olha que loucura, Não é adoro, maravilhoso? adoro, Eu também adoro, adoro, assim... A causos da vida. Exatamente. Ô, Blaut, faz uma coisa aqui pra gente começar, já esquentando a tamboreta aqui. Conta pro povo quem é você. Ai, difícil essa pergunta. Não, não é Mas, nada. Vai, não começa a enrolar, não. Tá, bom, Não, vamos não lá. enrola. Profissionalmente, eu sou uma especialista de vendas e eventos. Me tornei autônoma já tem um tempinho. E hoje eu tenho... Acho que eu fui picada pelo bichinho do dinamismo, enfim, de uma vida um pouco mais atribulada, eu digo, fora um pouco da rotina. E sou muito feliz com o que eu faço, assim. Foram anos aí de especialização e hoje eu circulo pelos dois lados, né? Vendas e marketing e eventos, tanto social quanto corporativo. Um cadinho de tudo, né? Um cadinho de tudo. Bombril. Isso, Muito bombril. bom, muito bom. É isso. Ju, conta pra gente, então, uma experiência, o que você considera ali que foi uma das suas primeiras experiências relacionada à saúde mental ou à falta de saúde mental? Então tá, eu não vou contar uma das primeiras, eu vou contar a primeira. Boa! Ó, gosto disso. A primeira, assim, bem forte mesmo, isso foi há 25 anos atrás, 25 anos atrás. Entregou, hein? Entreguei. Tudo bem, você tinha 5 anos, não tem problema. Exato. Eu tava morando fora, eu tinha ido finalizar minha faculdade nos Estados Unidos e... coincidentemente foi o 11 de setembro, né? No ano de 2001, né? Do 11 de setembro. E minhas aulas iam começar no dia 3 de setembro, né? Uma semana... Não, dia 13 de setembro, 2 dias depois do 11 de setembro. Enfim, acabei indo um pouquinho antes. Cheguei lá, tipo, um mês e meio antes, até pra organizar Chegou em tudo. Nova York, né? Explica. Ela chegou em Nova York. Não, primeiro, exato, eu ia pra Flórida. Na verdade, eu ia estudar na Flórida, mas eu fui primeiro pra Nova York. Fiquei uns 20 dias lá. Eu tenho família que mora lá. E uma semana antes de começar minhas aulas, fui pra Flórida. Enfim, pra dar continuidade a tudo. E começar minhas aulas. Infelizmente, a gente teve esse cenário horroroso. Mundial, né? Mundial. Todo mundo lembra aonde estava nesse dia. Impressionante. Impressionante. Mas esse meu dia, ele foi um dia muito atípico. Meu ex-marido estava comigo lá. E estava trabalhando. Estava fazendo um projeto, acordou cedo. Eu não tinha dormido a madrugada inteira. Ele acordou de manhã, enfim. Se arrumou para poder sair. Quando ele foi me dar tchau, eu falei, que bom, agora eu vou conseguir dormir, né? Tinha percebido que eu não tinha conseguido dormir nada a noite inteira. Aí, passou, acho que... minha sensação era assim, eu tava pegando o sono, toco o telefone. Naquela época ainda tinha secretária eletrônica. Minha avó morava perto de mim. E aí, escuto um recado dela falando, Juliana, pelo amor de Deus, atende o telefone, o mundo tá acabando, não sei o que, lá. Acordei com esse cenário, assim, com essa... No susto. Com essa mensagem, assim, né? Bombou, assim, na minha cabeça. Enfim, acordei. O que aconteceu? Não sei o que, liga a televisão, aquela coisa toda. Daí peguei, acho que o segundo ataque ao vivo. Eu tava sozinha em casa. Ninguém entendendo nada do que estava acontecendo, Ninguém né? entendendo nada do que tava acontecendo. Aí... Bom, aí o desdobramento disso tudo. Eu tinha uma prima que morava em Nova York, daí tava na loja que ela trabalhava trancada, né? Porque eles fecharam tudo, ninguém sai, ninguém entra. Passou-se umas 2 horas, minha avó... Enfim, continuei em casa, minha avó continuou na casa dela, mas passou umas 2 horas, minha avó me liga e fala que a minha tia tinha falecido, que morava em Nova York. Que era irmã do meu avô, já senhora, enfim. E minha avó desesperada que precisava ir pra lá. Mas tinha a ver com o ataque? Não, nada a ver. Morreu de outra causa. Exato, uma coincidência, mas ela faleceu na madrugada do dia 10 pro dia 11. Resumo da história, os filhos dessa minha tia, um era aposentado do Corpo de Bombeiros de Nova York e o outro era um dos diretores do Merrill Lynch que estava no World Trade Center, do World Trade Center. Putz, grila. O que trabalhava no Merrill Lynch não foi trabalhar para poder cuidar do velório da mãe, sendo que a filha dele, inclusive, era uma trainee do banco. Nossa.
Tudo isso assim, no mesmo dia. Em E o horas, outro- questão de horas, questão né? de horas. E o outro, que era do bombeiro, foi acionado. Recrutado, foi porque recrutaram todo mundo, né? pra poder Né? trabalhar. Ah. Exato. Então, assim, o meu dia Foi o Foi 11 de esse- setembro. foi 11 de Ah. setembro, assim, próximo, né? Eu Você vivi isso. vivenciou isso, Eu vivenciei né? isso de uma forma muito próxima. Poucos dias depois, bom, obviamente eu fiquei super mexida, resolvi dar uma pausa no início das minhas aulas, porque eu poderia começar depois de 3 meses. Resolvi fazer isso, até pra poder ver como que as coisas iam acontecer. Uhum. E aí, poucos dias depois, eu comecei a ter algumas reações muito estranhas. E eu tinha carro lá. Eu tive um ataque estranhíssimo no meio de uma marginal. E que eu achei que eu tava tendo uma crise de hipoglicemia. Clássico, né? Nunca é saúde mental. Mais Boa. uma coisa, mais uma, Nunca exato, é. mais uma Nunca coisa é. assim, eu nunca tinha vivenciado antes. Fiquei assim, vou morrer. Tô num lugar, por mais que eu, né, me sentisse em casa, né? Não é a nossa casa. Não é a É. nossa casa. Eu falei, não sei quem que vai me pegar aqui. Encostei meu carro No acostamento. no acostamento, liguei o ar-condicionado no talo, porque eu tava assim, suando em bicas. Uhum. E respirando. Não, você não vai morrer, porque se alguém parar, não sei o que lá. Ok, melhorei. Primeiro lugar que eu parei, posto de gasolina, eu vou pegar um suco de laranja. Opa, Sim. porque é hipoglicemia, eu preciso de Aham. colocar, Preciso né? colocar Isso, um docinho pra dentro. uma açucrinha pra Isso. dentro e tal, tomei o suco. Aí fui pra casa da minha avó, falei, vó, eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu uma coisa meio estranha. Não sei se eu não comi, enfim, né? Aí você começa a pensar o que tá acontecendo. Bom, a partir dali, eu comecei a ter crises não esporádicas, mas Uhum. constantes. Uhum. Vamos dizer, 2 a cada semana. Nossa, Ju. É muito, É Ju. muito. É muito. Porque o sistema entra literalmente assim num sistema de falência mesmo, Sim. né? Porque a gente tem a sensação de morte. Exato. E comecei a perceber que eu não tava muito afim de sair mais de casa. Ah, Começou a pegar o meu lado comportamental. social total. Social total. E eu não dei atenção devida. Uhum. a esse Porque novo- ninguém dá, Ju, ninguém dá. É a última coisa, a última instância que a gente vai pensar. A gente pensa no fisiológico, a gente pensa no todo o entorno, mas Sim. aqui, não, né? Mas jamais, né? O que era saúde mental há 25 anos atrás? Exatamente. Uhum. Entende? Assim, então pra mim era uma coisa Você nem sabe que passava hoje, pela minha cabeça. só fazendo um parênteses nisso, hoje tem grupos em Nova York que só tratam pessoas do entorno do World Trade Center de TEPT, né? Que é o transtorno do estresse Sim. pós-traumático. Sim. Porque na época não era tratado isso, né? Era muito mais uma visão fisiológica do homem do que mental. Uhum. Percebe? É. E isso, quando não tratado, vai nesse lugar que você chegou, né? Aquilo vai se intensificando, eu me torno uma embotada e daí a gente vai para outros transtornos. Eu começo a acumular. Sabe, assim, tem vários desdobramentos terríveis. Sim. E que as pessoas não tratam na forma como ela deveria ter sido tratada ali no início, na raiz do problema. E aí, como é que a coisa andou? Vai? E eu fiquei com medo, assim, Na verdade, eu tava me desconhecendo, né? Eu passei a me desconhecer, né? Eu comecei a ter comportamentos fora do meu padrão. Sim. Mas eu não sabia pra onde correr. Ah. E tava com medo de contar pras pessoas ao meu redor. Por quê? Porque eu ia falar, imagina, não é nada. É, aham, Ninguém ia isso. validar isso. Para de frescura, Para de Juliana. frescura. Só Isso. passou mal, né? Exatamente. Não comeu no dia, uma Exatamente. coisa assim. Exatamente. Você tá magrinha. Eu emagreci. Você tá magrinha, ó, Eu- vai ficar gordinha pra Gente. ficar melhor da cabecinha. Eu Ah. emagreci demais mesmo, assim. Eu sequei num nível que eu nunca fiquei tão magra na minha vida. Bom, no final das contas, eu acabei voltando pro Brasil. E só quando eu voltei pro Brasil, que foram 4 meses depois, né? O desenrolar disso tudo, passei Sim. a não, né? Cancelei o meu início da faculdade. Enfim, vou voltar pro Brasil. Uhum. Obviamente, toda essa questão acabou Afetando tudo, afetando né? tudo. Claro. Uhum. E eu só fui entender o que estava acontecendo comigo uns 4, 5 meses depois. Porque quando eu cheguei aqui, eu já tava num nível... Que era assim, dia sim, dia não. Dia sim, dia dia não. sim, dia não, dia aham. sim, dia não. Até que chegou um momento que eu achei que eu tava com alguma coisa na cabeça. Porque, Ah. né, dá uma pressão forte na cabeça. Um dos Isso. sintomas... É um tumor. É o clássico, tá, É o que gente? eu digo, Aí o Google é nunca assim, né? Tumor no cérebro. A busca é essa, tá? Tumor no cérebro da sudorese,
Né? É isso. Quando o tumor no céu já aparece da suadeira, né? Da florese. Porque daí as pessoas vão tentando buscar um fator. Uma comprovação. Exatamente. Exato. E uma coisa muito mais, como é que eu vou te falar? Palpável, Orgânica. Né? Um Palpável. tumor, um aneurisma, uma coisa Sim. assim. Que pra- justifique. Que justifique É. aqueles todos os outros sintomas. Exato. Sim. E aí, Exatamente. você foi pro Google ou foi pro médico? Eu nem lembro se tinha Google nessa época. eu acho que não tinha, Juliana, não tinha. Eu acho que não tinha Google ainda. Ah. Mas eu lembro. Era de papel, tô Exato. brincando. A gente usava Aurelinho. Lívia não sabe o que era Aurelinho. Eu Não é? sei, A eu Barça, sei. a A Barça, Barça. imagina, a Barça, ó, acompanhou a nossa vida. Todo mundo fez o durante trabalho de escola anos. igual, porque todo Aurelinho mundo copiava da Barça. Eu tive Aurelinho. Barça? Eu fiz pesquisa Barça? e de... Eu não sei se era Barça, mas era de uma enciclopédia, assim. Enciclopédia. Vermelha. É. Vermelha Na e minha pendurada, a assim, minha na- era Capa de verde. couro. Capa de A couro. minha era verde? verde. Era Mas, chique. assim, memórias também que não sei se estão Não, corretas. nossa senhora. Mas cheguei a fazer. Tá, ok. Bom, e aí assim, minha primeira atitude foi, chamei minha mãe, falei, mãe, negócio seguinte, né? Não tô bem. Não tô bem, tá acontecendo isso. E aí contei um pouco das minhas reações e eu falei, eu preciso ir ao médico. Ok. Né? E ela tava notando o quanto eu tava mudando fisicamente. Aham. Uhum. Então. Porque o sistema já entra, Ju, num sistema de alerta, É. né? A que horas eu vou ter aquilo? Aquilo ainda não tem nome, né? Mas que horas que eu vou ter aquilo? Sim. Então eu não vou, porque se eu tiver aquilo na frente das pessoas, vai ficar Uhum. feio. Então, desculpa, tô com dor de cabeça, tô com cólica. A gente começa a dar desculpa pra Não, tudo. Sim. e as táticas que você começa a construir, né? Então, assim, isso. se eu tivesse sozinha em casa, eu deixava a porta de casa destrancada, porque se acontecesse alguma coisa, eu não sei, eu pensava, não sei se eu vou conseguir abrir a Uhum. porta, Destrancar, né? destrancar a porta. Então você começa a criar várias Estratégia estratégias de compensatória proteção, mesmo. né? Bom, e é um sistema, o seu simpático totalmente ativado. É luta e fuga o tempo todo. Sim. Exato. Isso daqui trava. Aham. Você começa daí a desenvolver cefaleia tensional. Total. Né? Porque você Que aí vem a hipótese do tumor. Pode tumor. Tumor é morte. Aham. Exatamente. E, enfim, e aí eu acabei nem indo num clínico, eu tava conversando com uns amigos, eu acabei comentando, e a mãe de um deles era terapeuta. Ele falou, Ju, eu acho que vale a pena você bater um papo com a minha mãe. Óbvio que talvez ela não vai, né? Uhum. Assim, só pra entender o que tá acontecendo, mas eu acho que isso não é muito físico, não. E foi ela que conseguiu identificar isso imediatamente. Porque era claro Era pra um claro, com psicólogo, todos os né? O quadro era sintomas, muito mas pra claro. mim, assim, era um bicho de 7 cabeças. Sim. O que é síndrome do pânico? Isso. Eu nunca aham. tinha ouvido falar essa palavra na minha vida. Aí eu fiquei com mais pânico ainda. Que síndrome é essa que eu tenho que Que ninguém negócio tem? é esse? Eu Que tô sem síndrome controle. é essa que Não ninguém é? tem. Exato. E a partir daí eu fui para um tratamento correto, né? Aham. Fui, Você fez acompanhamento fui à busca. medicamentoso? Fiz acompanhamento medicamentoso, né? Imediatamente eu fui para um psiquiatra. Sim. E aí fui atrás de um tratamento terapêutico também. Então, assim, foi. Você fez a casadinha segui- combinada Fiz perfeita. a casadinha combinada Isso. perfeita. Então, assim, um mês medicada, minha vida já tava Mudou, né? outra. Você já se reconhecia. Eu já comecei a Né? me reconhecer. Uhum. A única coisa ruim é que eu comecei a engordar, né? Ah, bom. Ah, também? Aí, Tinha secado, A né? gente quer estar com a mente sã e o corpo Mas magro. eu fui mal, né? Exatamente. Inclusive, como um dos episódios que ele falou, a gente quer a pílula mágica da bunda dura, do permanecer magra, enfim. Então, Mas assim, você eu sabe queria- que um dos sintomas de boa saúde mental é o social. E nós, brasileiros, o nosso social é na cozinha. Uhum. Né? É no partilhar a refeição, porque o afeto nosso é muito demonstrado pela refeição, pelo Total, alimento. Sim. Total. Né? Então é assim, tem 3 aqui, vai baixar uma cervejinha, já vem um petisquinho. minduinzinho, já vem uma coisa, e a gente tá o quê? A gente tá socializando e comendo. E comendo. Exato. Percebe? Porque pra nós, brasileiros, comer é social, é gostoso, ir a um restaurante, né? Ninguém aqui chama outro pra ir pra uma roda de conversa. É. Não, a gente Exato. Clube vamos do almoçar, livro. vamos fazer um Clube do jantar. livro, Clube do livro, É. entende? Então, assim, estar com a saúde mental é mais difícil, em dia, é mais difícil você manter aquele corpo esquálido do desejo da passarela. Sim. Exato. Né? Então, a exato. gente tem que fazer também, novamente, escolhas. Escolhas. E a exato. gente tem muito paciente que a gente vai psicoeducando e fala, vai no psiquiatra. Não quero, porque se eu tomar um remédio eu sei que eu vou engordar. Isso. E aí você fica assim, ser humaninho, qual que é a sua qualidade de vida hoje? Mas tem pacientes muito refratários à medicação. Você tava tão destruída que o que te oferecer, você ia, né? Qualquer coisa. Aham. Qualquer coisa. E ao mesmo tempo, eu vi o quanto me incomodava. Aí depois eu fui,
né, fui entender todas as nomenclaturas. Dar nome aos bois, né? Dar nome aos bois. Então, a agarofobia, né? O Isso, medo de sair de social. casa. Isso. E eu que sempre fui uma pessoa extremamente comunicativa e sociável, o quanto isso me incomodava. Então, eu fingia que não estava acontecendo nada comigo. Então, eu Sim. saía. Só que todas as Era vezes pior, que eu né? saía, eu tinha um freio. Né? Eu passei por várias circunstâncias que eu parei no meio da rua ou, né, parava em algum lugar e ligava, pelo amor de Deus, vem me buscar. Não consigo sair daqui. Sim. Eu tive uma paciente que foi retirada do carro em Perdizes pelo bombeiro. Ela foi subir uma ladeira, acho que era Perdizes, ali perto da PUC. Sim. Ela foi subir uma ladeira, ela teve um ataque de pânico, ela conseguiu parar o carro e ela não conseguia puxar o freio de mão e tirar o pé do freio, né? É isso, porque você perde as suas habilidades. E aí né? uma pessoa veio ajudar e ela falava, não consigo sair daqui, não consigo sair daqui, chamou o bombeiro teve que vir, isso assim, ela parou O trânsito, tudo, né? porque ela tava no meio, né? E o bombeiro teve que retirá-la dessa situação. E ela ficou morrendo de Sim. vergonha. Eu falei, calma, não precisa isso, vamos tratar isso, né? Mas só procura ajuda quando tá nesse ponto, Nesse, Exato. né? Exato. Porque se é só assim uma suadinha, né? Suar emagrece. Exato. Né? Exato. Queima caloria. Só deu uma suadinha e tá tudo eu bem. esperei chegar no limite. Foi isso. E Quanto tempo de tratamento foi, Ju? 1 ano e pouquinho. E aí, Um ano e vida pouquinho, normal? Vida normal. E aí, aos poucos, eu fui tirando o medicamento. Eu tive um início assim, Uma recaída. um início de recaída pouco tempo depois. Eu tava me casando, meus pais estavam indo morar fora, enfim. Então, também foi uma junção... Mas na hora você já sacou? Falou, opa! Na hora. Aí já já é fui outro direto, contexto, né? já fui direto pro psiquiatra. Falei, meu, pelo amor de Deus, já me medica agora. O que tem de novo aí? Sim. O mais moderno, né? Mas... Porque o cérebro já passa a reconhecer aquela rota. Percebe, Não. né? Dado... Gatilho na hora. Isso, o gatilho vem, na hora o cérebro já fala, pânico. Ó, temos essa via. Vamos na via do Sim. pânico? Vamos. É protetiva, É né? protetiva, exatamente, é E aí, isso. mas aí, assim, meu tratamento foi muito mais curto. Aham. Até porque eu acabei me aprofundando muito, assim, né? Eu acabei Sim. lendo muito. Você tornou uma estudiosa de psicologia, vai, Ju? acabei me Eu acho que tornando hoje você total. sabe tanto quanto muito psicólogo por aí, não? Com toda certeza, gente. Assim, não é... Óbvio, eu não tenho conhecimento técnico, mas eu acabei me aprofundando muito não só em síndrome do pânico, mas em vários transtornos, Sim, né? sim. Então, eu acho que esse meu segundo tratamento, que foi o último, foi assim, uns 3, 4 meses. Olha que eu já tava bem. delícia. Aham. E aí, por exemplo, né, ansiolítico que se eu percebesse que não tinha dentro da minha bolsa, eu já tinha um ataque do pânico. Olha que é muito louco, né? Sim. Quanto a gente associa, né, É. as circunstâncias. E aos poucos eu fui trabalhando isso e desde então, gente, nunca mais precisei tomar remédio. Graças ao bom Deus, que bom que você teve a ajuda certa. A gente fica feliz com isso, Sim. né? Porque trazer esse exemplo aqui no podcast, galera, é exatamente o exemplo de muita gente que vai olhar agora e vai falar, nossa, mas a minha mãe foi exatamente isso. Sim. Olha que interessante, você traz uma tragédia mundial, mas um contexto que pra você foi muito próximo, Total. né? Era um falecimento naquele dia, ainda que não tivesse nada a ver, é uma perda real, Sim. né? Dentro daquele espaço de tempo, é um despertar com a notícia, tipo assim, o mundo está acabando, é uma pessoa da família que é recrutada para ir trabalhar na situação, né? É todo o entorno muito próximo. E assim, em Nova York, para quem estava ali, gente, o mundo parou ali, Parou. né? Não tinha, imagina, sua avó querendo ir para casa da outra, não tinha como ir. Não, e teve um ponto importante que eu não mencionei. Eu passei a ter medo de avião. Depois Lógico, disso. né? Óbvio, mas você e o mundo, né? Porque quem é o piloto? Né? E se esse avião for sequestrado? Exatamente. Sim, né? Então, assim, eu lembro que quando eu voltei, e eu voltei sozinha no avião, eu tomei, acho que, quase 1 litro de vinho antes de entrar no avião. Foi dopada. Eu tomei, acho que uma garrafa de vinho, gente, porque assim, eu precisava de alguma Alguma forma coisa, né? falar, ou você apaga aqui, entendeu? Porque eu não ia conseguir entrar Mas no eu avião. acredito que o evento de 11 de setembro desencadeou muita fobia de avião. Muita. E a gente não fica sabendo que tem o behind the scenes, né? Sim. Eu não sei se vocês viram semana passada que um piloto, acho que foi da Gol, acionou errado um botão, que é um botão de sequestro, avião sequestrado.
imediatamente 1000 situações já foram sendo tomadas para que o aeroporto foi fechado. Teve assim, um monte de desdobramento de protocolos que são seguidos desde o 11 de setembro, né? E foi sem querer. E foi sem querer, né? Mas ele testou, né? Né? Funciona. Tá funcionando. Funciona. Porque todos os check-ins são lacrados, assim, tem todo um protocolo seguido que foi o pós 11 de setembro, né? Eu acho que o mundo nunca imaginou, nunca. Assim, no pior cenário de filme de Steven Spielberg, qualquer coisa do gênero, né? Aquele símbolo sendo atacado daquela forma, percebe, né? E assim, e de um jeito assim, e não é que só bateu, né? As torres vieram abaixo, o que é muito assim. Quando você pensa no ataque do avião, já é difícil. Mas quando você pensa em toda aquela estrutura que era indestrutível vindo abaixo, né? Coloca pra você assim, se aquilo caiu, tudo cai. Sim. A volatilidade das coisas. Não existe nada que seja invencível, né, gente? Né? Mas eu acho que até então a gente tinha uma ideia, né, de um poderio, de uma coisa assim, sabe? Ali é bacana demais, né? Nunca vai acontecer. Exato. E aconteceu, e não aconteceu só ali, né? Teve um outro avião que caiu no Pentágono, teve um outro avião que foi abatido. Então, assim, era um ataque orquestrado para literalmente mudar a visão de mundo. Exato. E mudou. Tá na história, Ana. Né? Tá na história. Não tem uma pessoa que não se lembre desse dia. É impressionante. E a quantidade de documentários que saíram, né? E, lógico, vamos lá. Quando eu tenho uma via do meu sistema de luta e fuga já acionada, todo tipo de notícia que vem, né? O meu sistema apita. Porque ela é gatilho. Então, e é muito interessante, a gente fala isso com muitos pacientes que têm problema com medo de avião, né? Que a gente tenta trazê-los para a realidade, e a gente traz a estatística dos acidentes de trânsito e os acidentes aéreos. Né? Os acidentes aéreos são infinitamente menores, né? Tanto em quantidade... Quanto seguro é, né? Quão seguro é, né? Só que é muito interessante como é mostrado. Porque é assim, né? Acidente na rodovia X, 10 carros, 29 mortos. Passa assim a câmera, né? Acidente aéreo com 3 vítimas. Filma o ursinho caído, né? Daí filma assim... O galho quebrado. O galho quebrado, né? Exato. E tipo assim, aquele vidro estilhaçado. Entende? Então assim, aquilo mentalmente aciona memórias nossas. Aí a gente busca o 11 de setembro, daí a gente busca o avião da Lamia que caiu. A gente vai... O nosso cérebro vai... fazendo conexões para formar o quê? Um monstrão, né? Porque o nosso cérebro, ele busca formas de proteger o hospedeiro dele, que é o nosso corpo, né? Se o nosso corpo morrer, ferrou, o cérebro vai junto. Então, ele quer proteger. Então, ele usa toda essa circuitaria para poder encontrar elementos e falar, se protege, porque tá fácil não, né? Só que entre se protege e deixa de viver, é curto o espacinho, a linha é tênue, né? E muitas pessoas vão se embotando e deixando de ter uma vida social. Ju, não te imagino cancelando compromissos porque não tô legal. Agora, Ju, fiquei pensando assim, teve alguma mudança que você fez em estilo de vida, comportamento? Porque você fez todo o tratamento, o protocolo, né, que a gente trabalha como padrão ouro, e para tirar a medicação é todo um tratamento também. Então, se a gente tira a medicação sem uma modificação de vida, não surte efeito. Faz falta aquela medicação. Não foi imediatamente, tá? Por exemplo, esporte entrou na minha vida. Na verdade, eu fiz muitos anos de dança, né? Eu fui bailarina durante 15 anos. E não foi nesse momento, né? Naquele momento eu não praticava nenhuma atividade física. O esporte acabou vindo um tempo depois. Mas... eu passei a ter uma vida muito mais regrada. Nesse sentido, com toda certeza. Rotina é protetivo, né? Toda rotina é protetiva de sistema nervoso central. Exato. Mas o esporte, assim, depois que eu trouxe de fato pra minha vida, foi o combo perfeito. Né? Porque... Eu obviamente, não tava mais em processos de medicação, mas eu vi o quanto que o esporte, junto com terapia, é o combo perfeito. Mas né? é mesmo. É impressionante. Porque regula, né, a liberação dos neurotransmissores, né? Tudo isso fica muito mais homeostático. Né? Pra quem não sabe homeostático, eu odeio usar palavras não do dia a dia. Equilibrado. Equilibrado. Homeostático, equilibrado. Né? É isso. Você faz uma liberação mais inteligente do seu corpo. Exatamente. Logo, ele funciona melhor. Então, assim... sou ansiosa? Você é sempre ansiosa. Lógico. Né? Isso é parte da minha personalidade. Isso. Mas, a partir do momento que você começa que você se permite se conhecer, acho que é uma permissão, né? Porque às vezes tem muita gente que passa por tratamentos
tão importantes quanto, mas vai muito mais no externo, Sim. né? Não se permite... Abrir as gavetas mais não obscuras. Exato, não se dá a permissão de se conectar de verdade e se conhecer de verdade, né? E conseguir identificar esses gatilhos, mudanças de comportamento que podem estar, né, te levando a uma mudança aí que não vai ser positiva. Então, o que aconteceu comigo foi isso. Eu passei por um processo de permissão de autoconhecimento muito melhor. Sim. E hoje qualquer circunstância, gatilhos diferentes que acontecem, eu já, peraí, Deixa eu me cuidar. deixa eu ver pra onde que eu vou, entendeu? Então, eu tenho um lema que, assim, mesmo das coisas ruins que acontecem na minha vida, mais até do que as coisas boas, porque as coisas boas você vive a coisa boa e não para pra pensar o porquê que a coisa boa aconteceu. Isso, né? O ruim leva a que te reflexão. levou até lá, Mas né? todas as circunstâncias negativas da minha vida, eu sempre trago coisas muito positivas e aprendo com isso. Então, Sim. acho que Meu pai essa dizia é a uma minha frase muito mensagem. legal. Ele falava assim, até um pé na bunda te empurra pra frente. Opa! Né? Então, é ver realmente esse lado, né? E entender, sim, como você se posiciona diante disso. Exato. Mas o seu relato foi muito legal, porque começa com um relato de uma... ignorar um fato de saúde mental. Exato. Né? Procurar todas as outras alternativas e não encontrar isso. Sim. Não, e assim, o medo da rejeição, o medo de ser julgada, né? Todo esse processo que você acaba carregando só. Isso pra mim acho que foi tão dolorido quanto o próprio processo, né? De ter desencadeado todo esse processo do pânico. Mas a partir do momento que você se dá a oportunidade de trazer isso pro mundo, né? Eu digo, de você se comunicar e falar, preciso de ajuda. Sim. Porra! É a melhor coisa que você pode fazer. sim. Então, a minha mensagem libertador, é essa, né? gente. Se você percebeu que tá passando por alguma situação... Não sei nem pra que câmera que eu olho. Pra lá, Ju. Tem tantas. Mas se você percebeu que tá passando... Né, você tá percebendo que tá passando por uma situação diferente, ou que tá com uma mudança de comportamento que você desconhece, procura ajuda. Se perceba, né? Se perceba. Eu acho que a gente tá numa vida tão, assim, alucinada de compromissos e Não, tudo. é atropelado o tempo todo. É né? tudo Então, pra ontem. Tudo pra ontem. Né? É muito interessante isso, porque hoje eu cheguei muito cedinho aqui, né? E então eu tava trabalhando sozinha aqui, fazendo minhas coisas, ajeitando a agenda, tudo isso. E eu tava pensando, falei, gente, geralmente eu paro pra perceber, eu tô na quarta-feira já. Olha que loucura, já passou segunda, terça e quarta. Sim, já tá em setembro, né? Não, exato. 25 de março já tem com decoração de Natal, tá? Quem quiser ir, o filé da 25 tá agora. Né? As Não melhores, acredito. né? Eu já comprei panetone. Ai, Mentira! Juro por Deus. Já tá vendendo? Já tá vendendo. Oh, meu Deus. Eu Se sou uma... bobear, já vai ter coisa pra Páscoa do ano que vem. Com certeza. Eu sou uma panetone lover. Essa historinha é muito boa. Faz um corte depois pra poder mandar ela só ela depois. A história, minha vida com o panetone. Eu fui conhecer o panetone na minha vida, eu tinha 9 anos de idade. Eu morava no Mato Grosso e uma tia minha foi visitar a gente lá e ela levou panetone. Ela levou acho que uns 10 panetones. Mas ela levou 10 panetones para 80 pessoas. Uau. Né? Então, como é que a gente faz? Tem uma dinâmica pra você fazer isso. Tem que Você pega, render, por exemplo, né? você corta. Aí você corta. Aí você corta. Né? Cubinhos. Então sobrava assim um cubinho assim de panetone. E a minha mãe chegou pra mim, me deu um cubinho desse e falou assim: olha, isso daqui é panetone. Deu, Ela virou pra mim e falou assim: mas põe na boca e deixa ele derreter pra você sentir o sabor. Olha E a só. hora que eu pus, o panetone, há 40 anos atrás, era outro panetone, tá, gente? Não é essa bodega que tem hoje. E eu pus. E O aquele amido, cheiro assim, ó. subiu, assim, sabe? Aquele cheiro de Natal. E eu virei pra minha Cheiro de mãe. Natal. Pior que é mesmo. É. Pior que é. Exatamente isso. Nossa, eu tô falando assim, minha boca saliva. E aí eu virei e falei assim, nossa, mãe, eu quero muito comer muito disso. Daí ela falou assim, aqui não tem, né? E aí eu disse assim pra ela, mãe, um dia eu vou ser tão rica, mas tão rica, que eu vou poder comer um panetone sozinha. E lógico que, graças a Deus, você não precisa ser rico pra ter um panetone. Sim. Né? Mas desde que eu me conheço por gente maiorzinha, assim, que quando eu vim morar na capital, né? Eu tinha 13 anos, eu todo ano, setembro, a primeira fornada, eu pego um Você já panetone. tava lá. Ela era a E eu primeira da como fila. sozinha.
Nha. Ai, É uma não caneca essa. de café com leite e um panetone. Eu vou fatiando. Os cubinhos pra você. Não, tem cubinho, não. As taroba desse tamanho, assim. Ó, nha, nha. Eu gosto de fruta, não me vem com chocotone, passocotone, nada. É panetone da Balduco. Aham. Né? Ó o jabá da Balduco. Balduco, manda panetone pra nós. Né? Põe uma arroba da Balduco aí. Eu como ele sozinha. As pessoas sabem, ninguém se atreve a abrir meu panetone. Né? Porque é uma... É afetivo, né? É afetivo, né? Porque me colocou num monte de situações, assim, de querer vencer pra poder ter o panetone. Sim. De Sim. sentir aquele cheirinho, né? Não De precisa ser Natal. dividido. É, de Natal. Então, esse É um- momento também acho que é o momento da conquista, de falar, gente, eu cheguei aqui Isso! e posso me permitir Tá 24 e comemorar pau. tudo isso que eu conquistei até agora. É, tá 24 Não é? pau um Não é mais ou panetone, menos viu? isso? É uma coisa meio meio- quilo meu. Maravilhoso. Né? Então, Muito essa bom. é a minha história com o panetone. Chegando Natal, põe aí no podcast. Podcast Natal, podcast Christmas. Certo? Ju, foi um prazer te receber Prazer aqui. foi Obrigada, enorme, Ju. meu. Tá? Obrigada. Sempre que precisar experiência. gritar ou buscar ajuda, mental tá à disposição Ah, aí de todo com- mundo. Com toda certeza. Né? Você é prata da casa, então estamos falando a mesma língua, Com tá bom? toda Ó, certeza. beijos, 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 Obrigada. beijos. Boa semana pra gente. Uhul, boa.